Depois da balada, esposa trai marido e começa um caso com um amigo dele. Seja bem-vindo ao canal Traições Secretas, quando a confiança se quebra e a verdade aparece. Você confiaria no seu melhor amigo a ponto de deixá-lo sozinho com sua esposa dentro da sua própria casa? No vídeo de hoje em Traições Secretas, você vai conhecer uma história marcada por segredos sombrios e escolhas devastadoras. Depois de uma noite de balada, a confiança de um marido foi destruída dentro da própria casa. Sua esposa, tomada pela fraqueza, acabou cedendo e se envolvendo num caso justamente com um amigo mais próximo dele. O que deveria ser apenas diversão se transformou em uma das piores experiências de sua vida. Uma traição capaz de abalar qualquer coração e deixar marcas impossíveis de apagar. Prepare-se para essa história, onde uma escolha que deixou cicatrizes profundas, desfez laços de confiança e vai mexer com suas emoções e te fazer questionar em quem realmente vale a pena confiar. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, para não perder nenhuma história emocionante como esta. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nosso vídeo para outras pessoas, ajudando a nossa família a crescer. Se você ou alguém que conhece já passou por uma experiência marcante de traição, superação ou descobriu uma verdade que mudou sua vida, compartilhe conosco. Sua história pode ser contada aqui no Traições Secretas e ajudar outras pessoas que vivem situações parecidas. Envie seu relato para o nosso e-mail que está na descrição. Garantimos total sigilo e, se preferir, sua identidade será preservada. Não guarde apenas para você. Conte sua história e faça parte da nossa família. Antes de começar o relato, quero dizer que essa história é real e por isso os nomes apresentados nessa história foram alterados para preservação. Então vamos à história. Daniel tinha 38 anos e era um homem reconhecido em sua profissão. Advogado, responsável por grandes causas, era respeitado pelo profissionalismo e admirado pela postura firme e dedicada. Casado há 10 anos com Luciana, uma esteticista de 34 anos, Daniel acreditava ter encontrado na vida tudo o que sempre sonhou: estabilidade, amor e uma companheira fiel. Luciana era inteligente, sensível e apaixonada pelos livros. Sua voz doce e o jeito calmo a tornavam admirada entre os alunos e respeitada na comunidade escolar. Juntos, Daniel e Luciana formavam um casal aparentemente perfeito, daqueles que arrancavam olhares de admiração por onde passavam. Mas toda história de fachada esconde segredos, e na vida deles, o segredo estava prestes a nascer de um laço antigo: a amizade entre Daniel e Rodrigo. Rodrigo, também advogado de 37 anos, era amigo de Daniel desde os tempos de faculdade. Unidos pela juventude, pelas festas e pelas dificuldades da vida estudantil, os dois criaram uma amizade sólida, marcada por cumplicidade e confiança mútua. Rodrigo sempre foi o confidente de Daniel, aquele a quem recorria nos momentos de dúvida e a quem entregava sua lealdade sem reservas. Foi em um churrasco de família, há 2 anos atrás, que Rodrigo conheceu Luciana. Daniel, orgulhoso, apresentou a namorada ao amigo de longa data. Rodrigo sorriu, elogiou sua simpatia, mas por dentro sentiu algo que jamais revelou: uma atração imediata, quase incontrolável, pela mulher do amigo. Desde aquele dia, aprendeu a mascarar seus sentimentos, mantendo uma aparência cordial, mas alimentando em silêncio uma chama proibida. Com o passar do tempo, Rodrigo se tornou presença constante na vida do casal. Frequentava a casa deles aos finais de semana, compartilhava almoços, viagens e até datas comemorativas. Para Daniel, nada parecia mais natural. Seu melhor amigo e sua esposa se davam bem, conversavam, riam juntos. Para ele, aquilo era sinal de harmonia. Já para Rodrigo, cada encontro era uma tortura silenciosa, um exercício de autocontrole para não revelar o desejo escondido. Luciana, por sua vez, sempre viu Rodrigo como um grande amigo do marido. Alguém confiável, mas, em alguns momentos, captava olhares diferentes, elogios disfarçados,
pequenas insinuações que rapidamente eram abafadas pela amizade aparente. Ela preferia não dar importância, acreditando que tudo não passava de imaginação. Foi numa sexta-feira à noite que o destino colocou o trio em uma situação inesperada. Depois de uma semana exaustiva de trabalho, Daniel sugeriu a Luciana que fossem se divertir, quebrar a rotina. A ideia era ir a uma balada conhecida da cidade, um lugar onde música eletrônica e drinks se misturavam em uma atmosfera vibrante. Para completar a diversão, Daniel decidiu convidar Rodrigo. Vai ser bom pra gente se soltar um pouco e o Rodrigo sempre anima a noite, disse ele à esposa com entusiasmo. Luciana hesitou por alguns segundos, mas acabou concordando. Sabia que o marido gostava da presença do amigo e, no fundo, não via problema. Rodrigo, ao receber o convite, disfarçou o brilho nos olhos e respondeu com naturalidade. Claro, vai ser ótimo. Estou precisando mesmo relaxar. A noite começou com risadas no carro, músicas tocando alto e um clima de descontração. Luciana se arrumara com um vestido preto elegante, maquiagem leve e um perfume marcante que chamava a atenção. Daniel, orgulhoso, não cansava de olhar para ela. Rodrigo, calado, lutava contra a vontade de admirá-la mais do que deveria. Ao chegarem à balada, foram recebidos pelo som ensurdecedor das caixas de som, luzes piscando e uma multidão animada. Daniel logo se empolgou, pedindo doses de uísque e cerveja. Gargalhava alto, abraçava a esposa, puxava o amigo para a roda de dança. Seu corpo começava a dar sinais de cansaço, mas sua vontade de beber parecia infinita. Rodrigo sorriu, mas por dentro apenas aguardava. Observava cada detalhe. O vestido de Luciana colado ao corpo, o jeito como ela mexia os cabelos, a expressão suave de seus olhos, o álcool que corria em suas veias, apenas fortalecia a ousadia que já não cabia dentro dele. Daniel, cada vez mais bêbado, levantava-se frequentemente para ir ao banheiro. Nessas idas e vindas, Luciana ficava sozinha ao lado de Rodrigo. Foi no terceiro desaparecimento de Daniel que a tensão finalmente se tornou palpável. Rodrigo se inclinou aproximando-se de Luciana. A música alta servia de disfarce para sua ousadia. Você está linda hoje, mais do que nunca, disse com voz grave. Luciana se surpreendeu. Olhou para ele com certo desconforto, mas também com um rubor involuntário nas bochechas. Rodrigo, não fala assim. Respondeu em tom baixo, tentando ignorar o comentário. Mas Rodrigo não recuou. Continuou dançando e se aproximou um pouco mais dela, e estendeu a mão discretamente e encostou levemente na dela. O toque foi rápido, mas suficiente para arrancar dela um sobressalto. Eu sei que não deveria. O Daniel é como um irmão para mim, mas você precisa saber o que eu sinto. Continuou, encarando-a fixamente. Luciana respirou fundo, olhando ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir. O coração acelerou. Parte dela queria se levantar e se afastar. Outra parte, talvez mais escondida, não conseguia negar a sensação de ser desejada. Daniel retornou, interrompendo o momento. Voltou ainda mais alterado, com a fala arrastada e passos cambaleantes. Luciana sorriu, tentando esconder o constrangimento, e Rodrigo recuou como se nada tivesse acontecido. O tempo avançava. A música parecia mais alta, as luzes mais intensas. Daniel, entregue ao excesso, bebia sem parar. Luciana, já incomodada com o estado do marido, tentava convencê-lo a parar, mas ele não escutava. Enquanto isso, Rodrigo se aproveitava de cada brecha. Quando Daniel se afastava novamente para pegar bebidas no bar, Rodrigo se aproximava mais. Em uma dessas idas ao banheiro de Daniel, Rodrigo se aproximou-se mais uma vez, chegando bem perto. Inclinou-se ao ouvido de Luciana e murmurou. Você merece mais do que isso. Ele nem percebe o tesouro que tem ao lado. Luciana fechou os olhos por um instante, tentando se blindar contra aquelas palavras. Mas elas ecoavam como uma tentação perigosa. Rodrigo não falava apenas de desejo. Falava de algo que ela no fundo queria acreditar. Reconhecimento, atenção. Na pista de dança, Rodrigo puxou Luciana para acompanhá-lo. Daniel, já sem forças, preferiu ficar sentado com o copo na mão. No meio da multidão, sob a penumbra das luzes coloridas, Rodrigo segurou a cintura dela por mais tempo do que deveria. Ela tentou disfarçar,
Mas a proximidade despertava sentimentos confusos. A cada música, a cada olhar trocado, os limites iam sendo testados. Rodrigo, destemido pelo álcool e pela obsessão, roçava o rosto próximo ao dela. Sussurrava elogios que só ela conseguia ouvir. E naquele balanço da dança e os fachos de luzes coloridas, foi então quando Rodrigo pegou no seu pescoço, segurou firme e deu um beijo em Luciana. Não foi só um selinho, foi um beijo intenso. Luciana tentava resistir, mas seu corpo tremia entre o medo e a curiosidade. Daniel, de longe, nada percebia. Para ele, aquela era apenas uma noite de diversão. Mas para os dois que dividiam segredos sob a pista de dança, era o prenúncio de algo muito maior. Por volta das 3 da manhã, Daniel já não conseguia se manter em pé. Luciana, preocupada, decidiu que era hora de ir embora. Rodrigo, sempre prestativo, ofereceu ajuda sem hesitar. Deixa comigo, Luciana. Eu levo vocês, disse, apoiando o amigo bêbado pelos ombros. Com esforço, eles colocaram Daniel no carro. No banco de trás, Daniel apagou imediatamente, entregue à embriaguez. Luciana, sentada ao lado dele, observava a cena com um aperto no coração. Ao mesmo tempo, não conseguia esquecer o que Rodrigo havia feito na pista de dança durante aquela noite. O trajeto até a casa do casal foi silencioso. Apenas o som do motor preenchia o ar. Mas por dentro de Luciana, uma tempestade de pensamentos girava sem parar. Rodrigo no volante lançava olhares pelo retrovisor, e cada olhar parecia carregar uma promessa de desejos. Ao chegarem, Rodrigo ajudou Luciana a carregar Daniel até o quarto. O homem estava inconsciente, completamente entregue ao álcool. Luciana, exausta, suspirou aliviada ao vê-lo deitado, disse: Ele exagerou muito hoje. Disse Luciana com um tom de lamento. Não sei porque ele sempre perde o controle. Rodrigo se aproximou, agachando-se ao lado dela. Seus olhos encontraram os dela e por alguns segundos o silêncio foi mais pesado que qualquer palavra. E em voz baixa, ele disse: Você merece mais, Luciana. Um homem que saiba valorizar quem está ao lado. Ela desviou o olhar imediatamente, como se aquelas palavras fossem proibidas demais para serem encaradas. Tentou se levantar, mas Rodrigo segurou seu braço com firmeza, sem violência. Apenas o suficiente para impedir a fuga. Rodrigo, por favor, não faz isso. Murmurou Luciana com a voz trêmula. Eu não consigo mais esconder. Desde o primeiro dia naquele churrasco em família em que te vi, eu soube que você era a mulher da minha vida. Respondeu ele, aproximando o rosto. Luciana sentiu o coração disparar. Parte dela queria gritar, empurrá-lo, pedir que fosse embora. Mas outra parte, sufocada por anos de rotina e pela noite carregada de insinuações, simplesmente cedeu. Quando Rodrigo encostou os lábios nos dela, o beijo aconteceu de forma inevitável. Quando se afastaram, ele disse: Você não imagina há quanto tempo eu espero por isso. Luciana, estou apaixonado por você. E Luciana respondeu: Não podemos fazer isso, Rodrigo. O que aconteceu na balada foi um erro e não podemos repetir. Rodrigo, com olhar de desejo, falou: Luciana, nós não podemos controlar nossos sentimentos e eu sei que você também quer. Luciana fica em silêncio, mas logo rebate: Rodrigo, eu amo o Daniel e não quero machucar ele, mas... Mas naquele momento, com o silêncio da casa substituindo o barulho da balada, o clima mudou. Rodrigo se aproximou-se de Luciana com olhos ardentes e disse em tom baixo: Mas o que, Luciana? Vejo que você está em dúvidas. Luciana olhou para Daniel dormindo na cama e depois voltou o olhar para o Rodrigo. Foi quando Rodrigo, olhando nos olhos dela, e sussurrou: Eu posso te dar tudo o que ele não te dá, Luciana. Amor, carinho, felicidade e atenção. Luciana, ofegante, balançou a cabeça em negação, mas suas ações atraíam. Deixou que Rodrigo a conduzisse até o outro quarto da casa, onde a escuridão oferecia a cumplicidade que eles precisavam. Lá, entregaram-se sem reservas. O desejo, antes contido por anos, explodiu de forma incontrolável. Rodrigo a tomou em seus braços com intensidade, e Luciana, envolta pela mistura de arrependimento e prazer, se entregou. Ela agarrava Rodrigo com aquele desejo que parecia que nunca tinha sido possuída. Com os corpos entrelaçados um ao outro, Luciana gemia de prazer.
percebeu que havia cruzado uma linha do abismo sem volta. Enquanto noite se prolongava em suspiros e gemidos abafados, no quarto ao lado, o marido dormia profundamente, sem imaginar que a vida que conhecia estava sendo destruída naquele instante. As horas passaram como segundos. A madrugada deu lugar ao início da manhã. Mas nem Luciana nem Rodrigo notaram o tempo. Era como se estivessem presos em uma bolha de desejo, esquecidos do mundo. Quando finalmente o sol começou a iluminar as frestas da janela, Luciana despertou do transe. Deitada ao lado de Rodrigo, sentiu o peso da realidade desabar sobre si. Levantou-se assustada em silêncio, vestiu-se rapidamente e olhou para o amigo do marido com olhos marejados. Rodrigo, isso nunca deveria ter acontecido. Disse em tom firme, mesmo que sua voz tremesse. Rodrigo, ainda deitado, sorriu com uma confiança perigosa. Aconteceu porque tinha que acontecer. Você sabe que sente o mesmo que eu. Luciana não respondeu. Apenas saiu do quarto, passou pelo corredor e entrou no cômodo onde Daniel ainda dormia. O marido permanecia inconsciente, vulnerável, sem imaginar o tamanho da traição que acabara de sofrer. O que era apenas amizade e confiança havia se transformado em um segredo pesado, um pacto de silêncio que destruiria tudo quando viesse à tona. Daniel acordou com dor de cabeça, a boca seca e a lembrança confusa da noite anterior. Esforçou-se para reconstruir o que havia acontecido. As bebidas, a pista de dança, a presença constante de Rodrigo. O resto era um borrão. Luciana, que preparava o café da manhã, tentava agir normalmente, mas por dentro estava em pedaços. O olhar insistia em evitar o do marido. O coração pulsava de culpa, e o silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Rodrigo, por sua vez, havia ido embora antes de Daniel despertar, deixando apenas a memória ardente da noite que viveram escondida no coração de Luciana. Daniel se aproximou da esposa, abraçou-a por trás e murmurou: "Obrigado por você e o Rodrigo cuidarem de mim ontem. Ele sempre esteve comigo." Luciana fechou os olhos por um instante. Aquelas palavras soavam como facas afiadas. Se ele soubesse que a confiança cega que tinha no amigo havia sido traída de forma tão cruel. Os dias seguintes foram uma tentativa desesperada de manter as aparências. Daniel, entregue à rotina do trabalho, não notava os sinais. Já Luciana vivia em constante sobressalto, evitando olhares, evitando conversas longas. Rodrigo, ao contrário, parecia cada vez mais ousado. Mandava mensagens em horários estranhos, relembrando momentos da noite proibida. Conversas longas. Rodrigo, ao contrário, parecia cada vez mais ousado. Mandava mensagens em horários estranhos, relembrando momentos da noite proibida. Luciana, não paro de pensar em você. Quando vamos nos ver de novo? Foi só o começo, Luciana. Foi então que Daniel começou a perceber mudanças sutis. A esposa, que antes conversava sobre tudo, agora parecia distante. Evitava o celular perto dele. Guardava-o rapidamente quando recebia mensagens. O instinto, aquele que nunca falha, começou a acender alertas em sua mente. Certa noite, enquanto Luciana dormia, Daniel pegou o celular dela silenciosamente. Não precisou procurar muito. Conversas recentes com Rodrigo revelavam insinuações, frases sugestivas, elogios que ultrapassavam os limites da amizade. Seu coração disparou. As mãos tremiam enquanto lia cada palavra. Não pode ser, murmurou para si mesmo em choque. A mente dele tentava negar, mas os olhos confirmavam o que o coração já temia. O amigo em quem mais confiava trocava mensagens íntimas com sua esposa. No dia seguinte, Daniel disfarçou. Não falou nada, mas passou a observar. Os encontros para almoços em casa com Rodrigo, antes naturais, agora eram analisados em cada detalhe. Ele percebeu os olhares rápidos entre os dois, o desconforto de Luciana, a naturalidade forçada do amigo, até que o inevitável aconteceu. Era uma quinta-feira. Daniel decidiu sair mais cedo do trabalho, alegando a si mesmo que precisava descansar. Quando estacionou o carro em frente de casa, notou outro veículo parado na rua. O coração disparou ao reconhecer. Era o carro de Rodrigo. Entrou em silêncio. A porta estava apenas encostada, como se a pressa tivesse falado mais alto.
Subiu as escadas devagar. E pelo chão Daniel via vestido, calça, blusa, gravata e peças íntimas jogadas pelo caminho. Com um aperto no peito, o seu coração parecia querer sair pela boca e os passos pesados como chumbo que quase ele não conseguia andar. Ao se aproximar do quarto de hóspedes, ouviu vozes abafadas, risos contidos e em seguida o som inconfundível de gemidos. E esses gemidos ele conhecia bem. Era gemido de que ela tinha atingido o clímax de prazer. O sangue ferveu. A respiração ficou ofegante. Abriu a porta com violência. A cena o atingiu como um soco no estômago. Rodrigo e Luciana estavam juntos, em plena traição, sem se importar com nada. O tempo pareceu congelar. Os dois olharam para ele paralisados, o choque estampado nos rostos. Não! Não acredito! Gritou Daniel com a voz tomada pela fúria. Luciana tentou se cobrir, lágrimas escorrendo imediatamente. Daniel, eu posso explicar? Explicar o quê? Você na nossa casa, na nossa cama e com o meu melhor amigo? Ele interrompeu gritando. Rodrigo levantou-se tentando se aproximar, mas Daniel avançou contra ele com violência. Um soco certeiro atingiu o rosto do amigo, que cambaleou para trás. Daniel tremia, tomado por raiva e decepção, gritou: Você era meu irmão, Rodrigo! Eu sempre confiei em você a vida inteira, a ponto de colocar você dentro da minha casa e da minha família. Rodrigo, com o lábio sangrando, ainda tentou se justificar. Daniel, me desculpa. Eu te juro. Queria te contar porque eu amo a Luciana. Não é só desejo. Essas palavras foram ainda piores que a traição. Para Daniel, não havia nada mais cruel do que ouvir que o amor de sua vida havia sido tomado por aquele em quem mais confiava. Luciana chorava sem parar, implorando: Eu errei, Daniel, me perdoa. Eu estava confusa, foi um momento de fraqueza. Eu juro que tentei resistir, mas foi muito mais forte que eu. Mas o marido não escutava mais. O coração estava em pedaços. Confiança destruída. O lar contaminado pela mentira. Ele saiu do quarto, respirando com dificuldade, tentando não desmoronar. Sentou-se na sala, com as mãos cobrindo o rosto, e murmurou para si mesmo: Minha vida acabou. Naquele instante, o casamento de 10 anos e a amizade de décadas haviam sido quebrados em 1000 pedaços. Nada do que fosse dito ou feito poderia reconstruir o que fora destruído. A casa estava mergulhada em silêncio após a explosão da verdade. O ar parecia pesado, como se cada parede fosse testemunha do crime cometido. Daniel permanecia sentado no sofá, com os olhos fixos no vazio. As lágrimas não vinham, mas a dor em seu peito era insuportável. Luciana, no andar de cima, chorava compulsivamente, consciente de que acabara de destruir o próprio lar. Rodrigo havia saído apressado, envergonhado, sem coragem de encarar as consequências. Horas se passaram até que Daniel finalmente se levantou. Caminhou até o quarto, abriu a porta e encontrou Luciana ajoelhada no chão, os olhos vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Ela correu em sua direção. Tentou segurar suas mãos, mas ele recuou com firmeza. Não toca em mim. Eu não consigo nem olhar para você, disse com a voz embargada. Daniel, por favor, me escuta. Eu errei, mas eu te amo. Eu estava frágil, confusa. Não queria que fosse assim. Luciana implorava, e a cada palavra carregada de desespero. Daniel respirou fundo, tentando conter a raiva. Confusa? Você me traiu com o meu melhor amigo. Dentro da nossa casa, enquanto eu estava inconsciente no quarto ao lado, e achando que vocês tinham cuidado de mim naquela noite por causa da bebedeira, e vocês transando aqui debaixo do meu nariz? Isso não é confusão, Luciana, isso foi escolha. Respondeu com amargura. As palavras ecoaram como marteladas. Luciana caiu em prantos novamente, mas Daniel já estava decidido. Nos dias seguintes, a rotina virou um campo de batalha silencioso. Daniel evitava a esposa. Dormia no quarto de hóspede. Falava apenas o essencial. No trabalho, mergulhava em projetos para tentar distrair a mente, mas a dor o acompanhava em cada segundo. Luciana, por sua vez, tentou de todas as formas se redimir.
Preparava refeições, deixava bilhetes, enviava mensagens, mas nada quebrava o muro que Daniel havia erguido entre eles. Rodrigo tentou se aproximar. Ligou várias vezes, enviou mensagens tentando se explicar. Daniel nunca respondeu. A amizade que havia resistido há tantos anos havia morrido naquele quarto. Para ele, Rodrigo não passava de um traidor covarde. O tempo passou, mas a ferida só se aprofundava. Foi então que Daniel tomou a decisão final: o divórcio. Em uma manhã fria, na mesa do café da manhã, ele jogou o envelope sobre a mesa da cozinha. Luciana olhou para o envelope com a expressão tensa e as mãos tremendo o abriu. E constatou o que era. Era o pedido do divórcio, e ela desfolhando, com as mãos trêmulas. E em seguida olhou para o marido com os olhos vermelhos e inchados, com a voz quase sumindo. Perguntou: Daniel, você realmente vai fazer isso? Eu não tenho escolha, Luciana. Daniel respondeu com voz seca. Daniel, peço que me perdoe e me dá uma segunda chance para tentar consertar esse erro horrível. O que você e o Rodrigo fizeram não tem perdão, Luciana. Destruíram tudo o que construímos. Eu não consigo confiar em você. E um casamento sem confiança não existe. Respondeu ele firme. Luciana desabou em lágrimas. Assinou os papéis com dificuldade, como se cada letra fosse um golpe contra o próprio coração. Ela sabia que havia perdido não apenas um marido, mas também o respeito, a dignidade, a família que tanto sonhara em manter. O processo foi rápido. Pouco tempo depois, o divórcio foi oficializado. Daniel deixou a casa para ela, mas levou consigo a única coisa que não podia ser dividida: a paz de espírito que ele buscava recuperar. Mudou-se para um apartamento menor, mais simples, onde começou a reconstruir a própria vida. Rodrigo, por sua vez, tentou manter um relacionamento com Luciana. No início, ela acreditou que talvez pudessem transformar a traição em uma nova história. Mas logo percebeu que o fogo da paixão não era suficiente para apagar a culpa. Sem o peso do proibido, tudo parecia vazio. O que antes era excitante agora era apenas amargo. As brigas começaram e o encanto se desfez rapidamente. Luciana, sozinha, mergulhou no arrependimento. Olhava fotos antigas do casamento. Lembrava-se das viagens, das juras de amor, do homem que estivera ao lado dela por 10 anos. Percebia com dor que havia destruído tudo por uma noite de desejo. Daniel, por outro lado, encontrou forças no trabalho, nos amigos verdadeiros e em si mesmo. Aos poucos começou a sorrir de novo, a se reerguer. A ferida continuava ali, mas servia como lembrança de que a vida nem sempre segue os planos e que às vezes é preciso perder tudo para se reencontrar. Em uma tarde de domingo, enquanto observava o pôr do sol da varanda de seu novo apartamento, Daniel refletiu em silêncio. Lembrou-se da noite na balada, da confiança que depositava no amigo, da mulher que acreditava ser fiel. Lembrou-se da dor da descoberta, do grito que ecoou em sua alma, da queda brutal de tudo o que acreditava. E então murmurou para si mesmo: eu sobrevivi. Daniel encerrou a história com uma reflexão amarga, mas necessária. Naquela noite de balada, 3 vidas mudaram para sempre. Um homem perdeu a esposa e o amigo, mas encontrou a si mesmo. Uma mulher perdeu o marido e o respeito, restando apenas o peso do arrependimento. E um amigo perdeu a lealdade, tornando-se símbolo da pior traição. O casamento se foi, a amizade acabou, mas a vida continuou. Porque no fim a verdade sempre vem à tona, e quando ela chega, destrói o que é falso e fortalece quem decide recomeçar. Se você está acompanhando nossas histórias e quer ver mais conteúdos emocionantes e impactantes como este, não se esqueça de dar um like, se inscrever no canal Traições Secretas, para mais história de traições, infidelidade e dramas familiares, e compartilhe a sua opinião nos comentários. Quanto mais você interage, mais o YouTube indica nossos vídeos para outras pessoas. E até a próxima história. Obrigado!